Então, antes de você sentar, eu quero que você fale para 3, 4 pessoas: Deus trabalha para você. Deus trabalha a seu favor. Diga assim: Deus trabalha a favor da sua família. Deus trabalha a favor da sua casa. Deus trabalha a favor de você. Deus trabalha a favor. Deus trabalha a seu favor. Você toma posse. Diga: Deus trabalha a meu favor. Deus é por você. Se Deus é por mais uma vez, deixa o diabo ouvir isso. Se Deus é por, então dê um brado de vitória ao Senhor. Deus é por nós. Pode tomar o seu assento. Desde a antiguidade não se viu, não se ouviu falar, ninguém viu, ninguém nunca ouviu falar que exista outro Deus além de ti. Isso quer dizer, tu és um Deus único. E o que o Senhor faz? O Senhor trabalha para aquelas pessoas, todas aquelas pessoas que esperam nele. Deus trabalha a seu favor. Diga amém. Está preocupado essa semana? Eu quero te dizer: Deus trabalha a seu favor. Deus cuida de você. Você que está doente em casa, está online assistindo, deixa eu te dizer: Deus está cuidando de você, mesmo nessa doença. Deus olha para você. Deus está cuidando da tua família. Quem tem filhos pequenos aqui? Deus está cuidando dos seus filhos. A mão do Senhor está sobre os seus filhos. Amém? Deus está cuidando da tua casa, do teu casamento, desse marido cabeçudo. Tem marido cabeçudo? Esses aqui precisam de oração. Mas tem mulher cabeçuda? Você não está vendo minha mão fazer isso. Deus cuida de nós, Deus cuida de mim, cuida de você. Agora eu quero que você entenda: se Deus cuida de nós, um dia Abraão estava em crise, e Deus começou a falar ao coração dele. E eu quero falar a vocês que nós vamos estar entrando numa série nas próximas 4, 5 semanas, começando desde hoje, falando de algo que é extremamente importante para o povo de Deus, porque há uma unção sobre o planeta Terra. Essa unção já está por alguns anos, que é uma unção de transferência de riquezas para o povo de Deus. Diga: unção de transferência de riquezas. No ano de 2022, se você era membro dessa igreja, você ouviu falar, nós ensinamos o ano inteiro sobre o ano Shemitah, que é um ano de redenção. Quando o ano da Shemitah termina, aquele ano começa mais 7 anos, são anos de construção nova. E como você fecha o seu ano e você passa a contar 7 anos, a cada 7 anos Deus faz coisas novas na terra. A terra vive ciclos, diga ciclos. E esses ciclos, a cada 7 anos, Deus é fantástico. Ele permite que a gente venha à superfície e respire, para que coisas novas aconteçam na nossa vida. Especialmente quem vive em dificuldades, quem se enrolou com coisas desafiadoras, quem se meteu com quem não devia, quem pintou, bordou e aprontou. Quando o ano do Shemitah chega, é ano de redenção, é ano de quebrar cadeias, é ano de destruir pobreza, é ano de restituição, voltar para você dobrado aquilo que foi tomado. Você pode aplaudir ao Senhor? E esse ano, como terminou dia 22 de setembro de 2022, e 2020, do dia 23 de 2022, muito próximas datas, começou um novo ciclo de mais 7 anos. E esses ciclos, eles precisam ser construídos na sua vida por fé, sabendo que se você seguir os protocolos que a Bíblia orientou, você tem tudo para ter uma vida próspera, biblicamente falando. Quando eu falar em prosperidade bíblica, eu estou falando que a sua família vai ser abençoada. Uma família abençoada, uma família próspera, é uma família que o seu casamento é uma bênção. Seu casamento não é uma bomba. Seu casamento é uma bênção. Seu casamento é uma bomba. Seu casamento é uma benção.
uma bênção. Sua família é uma bênção. Isso é prosperidade bíblica. Diga amém. Prosperidade bíblica é você ter saúde. Amém. Você que está ficando velho, ou já é semi-velho, semi-usado, semi-velho, semi-acabado, tem de tudo aqui. Aqui a gente tem de tudo. A promessa de Deus é que se você servir a Deus, você vai acabar os seus dias em prosperidade. Vai acabar seus dias em prosperidade. E diz assim: você vai ter uma velhice deliciosa. Que delícia! Você vai ser um velho que não vai ser um velho acabado de dor, enjoado, nojento. Tem uns jovens que já são assim, né? Tem uns semi-velhos que já estão assim. A Bíblia diz que você na velhice vai ser viçoso. Amém? Olha, os semi-velhos tudo ficam felizes, porque os jovens, isso é tão distante deles. Você vai ser um velho viçoso, uma coroa viçosa, poderosa. Está lá no livro de Salmo, e diz: na velhice darão ainda frutos, plantados na casa de Deus, terão vigor, terão viço, alegria. A minha mãe passou para estar com o Senhor, ia fazer 80 anos agora, mas a minha mãe tinha vigor, tinha alegria. Tinha dia que ela vinha de manhã e de noite para os 2 cultos. Tem bicho velho aqui que não vem nem para um. Tem gente que vai para um culto no sábado, aí domingo está muito cansado. Um monte de jovem aqui, né, Felipe? Que eles têm que se ralar. Vem para o culto. Não, já cultuei sábado, estou cansado, do nada. São semi-velhos, novos, é semi-usado esses novinhos. Mas é assim. Onde é que eu quero entrar com essa palavra? Deus trabalha para você, Deus tem planos de paz para você. E na transferência de riquezas, nesses 7 anos, o Senhor vai trazer essa igreja, porque desde janeiro o Senhor está me falando para a história, cada igreja, cada membresia, cada rebanho. Deus tem um projeto específico para a sua membresia, para o seu rebanho. E para o nosso rebanho, o Senhor nos falou 3 coisas: que é um ano de salvação da família, ano de restauração das nossas famílias. Você pode aplaudir ao Senhor? Diga: é o ano de restauração da minha família. Outra coisa, é um ano de favor. E o que é? Você vai descobrir que Deus, na sua palavra, tem tantos conteúdos que querem nos favorecer. A graça de Deus, a palavra graça também significa favor. Você vai descobrir nesta série que vamos estar estudando esses dias. Por isso não pode faltar um domingo. Você não pode faltar a Escola da Fé, porque a gente também vai saltar conteúdos na Escola da Fé. Especialmente se você quer ter um romper financeiro, um desatar na sua vida financeira. Porque eu vou te dizer o que está acontecendo. Está acontecendo transferência de riquezas pelo mundo. Vou te dizer uma coisa que a Bíblia fala sobre transferências de riquezas. E em Gênesis 15:13, um dia Abraão estava numa crise, se Deus ia cumprir ou não a palavra. Deus disse a Abraão: sai daqui, sai da tua tenda, vem aqui para fora, olha para as estrelas, você vai ver o número de estrelas que você vai ver, Abraão, é igual a tua família. Aí ele disse assim: Abraão, deixa eu te contar, você vai ter tantos filhos, sua descendência vai ser tão grande. Saiba, Abraão, que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá. Tem algum venezuelano aqui? Algum outro estrangeiro? Los hermanos venezuelanos, Deus les bendiga. Amém? Vem aqui. Eles são estrangeiros nessa terra. Aqui nós temos estrangeiros que trabalham, são funcionários da igreja e são recebidos com muita alegria. Mas Deus disse aqui para eles: Abraão, tu vai ter tantos filhos, tua descendência vai ser tão grande, que um dia eles se tornarão estrangeiros numa terra. Aí olha o que o texto diz, que isso aqui tem a ver com a gente. Serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá, onde também serão o quê? Serão o quê?
escravizados e oprimidos por quantos anos? 400 anos. Continua. Mas eu castigarei a nação quem servirão como escravos. E depois de tudo, sairão de que maneira? Sairão com muitos bens. Coloca na versão ARA essa última texto aí. E é o 14, o versículo 14, volta para o 14, isso, na ARA. Mas também eu julgarei a gente que tem de sujeitar-se. Eles estavam no Egito, Deus trouxe castigo sobre os egípcios, trouxe os hebreus que moraram por 400, na realidade 430 anos, Deus disse 400, aí veio um bônus de 30 anos. Por que será que aumentou? A incredulidade é uma das possibilidades que fez tardar tanta promessa de Deus. Quando você não crê, o milagre não acontece. Ai, será que Deus vai fazer? Você já quebrou o milagre. Deus disse a Abraão: eu vou julgar a nação que escravizar meu povo, e depois eles sairão com quê? Sairão como? Grandes riquezas. Imagine, a Bíblia diz, pelos cálculos da Bíblia, daríamos 3 milhões de pessoas pelo menos, porque eles falam dos mais de quase 500 mil de homens prontos para a guerra, mas não contou mulher. Todo lugar tem mais mulher que homem, e não contou os filhos. Então, estatisticamente é possível que tenha sido de pessoas que saíram do Egito, uma média de 3 milhões de hebreus. É muita gente. É muita gente. E Deus disse para eles, eu quero que você foque na última letra aí, volta para o texto, no versículo 14. Ele diz: depois, o que é? Sairão com o quê? Quanta riqueza? Grande riqueza. Eles eram escravos, gente. Eles não tinham nem carteira de identidade. Eles eram pessoas sem herandeiro. Os escravos no Egito era uma nação riquíssima. Pense aí numa Dubai da vida. Eles eram empregados dos empregados. Quem construiu Dubai foram os dubaianos. Quem nasce em Dubai, não sei se é dubaiano. Mas não são os dubaienses, os dubaiês, sei lá o que construíram Dubai. São os escravos. Se você for descobrir, porque eu estou falando de Dubai, porque é uma nação rica, próspera, pujante, maravilhoso. Quem já foi a Dubai aqui sabe o que eu estou falando. Só é quente, 45 graus, mas isso se resolve. Se resolve porque até a parada de ônibus, você entra, tem ar-condicionado na parada de ônibus. Eu estive em Dubai e a gente estava passando no ônibus, e aí o guia turístico disse assim: ali é a minha casa e minha vida daqui de Dubai. Gente, quando eu olhei, o Jardim das Américas era aquele padrão, que a gente disse: eu quero minha casa, minha vida. É rica a nação. Mas quem constrói Dubai? Os indianos pobres, os paquistaneses, queria lembrar, assim se você for por trás da cortina e ver quem constrói aquilo, escravos. E quando você olha para aquelas pessoas, eles são pobres, eles têm dentes estragados, a pele deles é queimada, as esposas são maltratadas. Escravos, diga escravos. Quando Deus disse: Abraão, eles vão sair, e eles vão sair, eles são escravos, e eles vão sair de que maneira do Egito? Com o que? Grande, o que? Riqueza. Imagina que você é um escravo daquele, e agora você sai do seu Egito, sai do Egito, carregando grandes riquezas. Em Êxodo 3,19, vamos ver, Êxodo 3,19, ele vai dizer assim, olha o que o texto fala, porque Deus disse que isso aconteceu, o povo foi para o Egito, e o que aconteceu depois lá dos 430 anos? Ele diz: eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir se não for obrigado por mão forte. Isso agora, já 430 anos na frente, quando eles foram para o Egito, junto com Jacó, com José,
Agora Deus está falando essa palavra a Moisés. Deus está dizendo a Moisés, volta o texto por favor, para a gente acompanhar. Eu sei, porém, Deus diz, que o rei do Egito não vos deixará ir, se não for obrigado por mão forte. 20, versículo 20, portanto, estenderei a mão, e depois que eu castigar, meter a lapada no Egito, eles vão deixar você ir. Próximo versículo, eu darei favor, diga favor, mercê, favor a este povo. Veja outra versão aí, quem está online, onde tem eu darei favor. Eu quero a palavra favor, porque você vai entender aqui. Eu darei favor a este povo, e farei com que os egípcios tenham boa vontade para com o povo. Ok? Veja outra versão, que eu quero ver se a gente acha a palavra favor. E farei com que os egípcios, Deus disse assim, eles vão querer favorecer a vocês. Farei com que este povo encontre favor diante dos egípcios, e quando vocês saírem, não será o quê? Não será de mãos vazias. 22, o que é para fazer? Próximo versículo. Cada mulher pedirá à sua vizinha, e a mulher que estiver hospedada em sua casa pedirá o quê? Objetos de prata, objetos de ouro, que mais? Falou para a mulher, falou de quê? Roupa, bolsa, sapato, sandália. Vai pedir aquelas roupas que vocês porão sobre os seus filhos e sobre as suas filhas, e assim vocês despojarão os egípcios. Deus disse, no dia que vocês forem sair, vocês vão até os egípcios eles vão querer dar para vocês, vocês vão pedir, o que você quer aqui? Entra na minha casa, pega o ouro. Eles eram ricos, gente. Quando você é rico, você não tem escassez. Era uma nação riquíssima. E no dia que eles estavam saindo do Egito, os egípcios, aquela praga lá da morte dos primogênitos, os egípcios estavam exaustos e chorosos, e disseram, tira esse bando de hebreu maldito daqui. E aí os hebreus assim, a senhora pode me dar aquela roupa, aquele vestido, aquele lá da Yves Saint Laurent, aquele Gucci, aí eles foram pegando tudo. Eu quero aquele terno do Hugo Boss. Olha, eu gosto dessa taça de ouro. Leva a taça de ouro, leva o cordão, leva o dente de ouro, leva o que você quiser. Eles pegaram prata, ouro e roupas. A Bíblia diz que eles despojaram. Sabe o que é despojar? É tomar com tudo. Os egípcios deram, porque eles eram ricos. Como é que eles saíram de lá? Diga, com grande riqueza. Diga de novo. Tá, apóstolo, o que tem a ver comigo? Tem a ver com você. Tá? Ou você vai sair com a grande riqueza, ou você é a praga. Você vai ter que escolher quem você é. Aí ele diz assim, vocês vão pedir o ouro, a prata, as roupas para vocês, para os filhos de vocês. Para que é que Deus queria que aquele povo inteiro no Egito, aquele bando de escravos, saísse com tanta riqueza? Vou lhe dizer, porque Deus não tinha interesse que o povo dele fosse um bando de pé rapado, migrando num deserto, sem eira e nem beira. Deus disse, eles têm que ter riquezas para construir uma nação. Você pode aplaudir ao Senhor? Escravo não constrói nação. Escravos não constroem impérios. Escravos, mentalidade de escravo, você não sai nem de onde está. Escravo nem sonha. Nem sonha. E aí Deus diz que ele haveria ouro com aquela riqueza inteira, gente. Eles saíram prósperos. Imagina, você não tem um tostão, e agora você tem em materiais, em posses, um negócio que vale para você, quem sabe, 500 mil, 1 milhão, peças que você vai poder trocar, coisas que você pegou e que vai render recursos para você, vai render dinheiro para você. Aí no Salmo 105, 37, diz assim, então Deus fez sair o seu povo com o quê? Prata e
entre as suas tribos não havia um só inválido. Eles saíram com quê? Prata, ouro, e não tinha ninguém doente. Você pode aplaudir a Deus? Não tinha pessoas doentes. Ninguém. Duas coisas. Deus tira eles com duas coisas. Com quê? Prata e ouro. Diga então, riquezas. E saúde. Eu tendo saúde para trabalhar, eu consigo. Consegue sim. Mas se você não entrar na dimensão do sobrenatural, você consegue muito pouco. Quantos aqui tivemos pais, mães, que ralaram a vida inteira muito duro e morreram, não tinham dinheiro para pagar nem a sepultura? Eram honestos, gente boa, nome limpo na praça, mas eu tenho certeza que aqui tem realidade que pessoas que quando seus entes queridos, seus pais, mães, até tios, avós, morreram, muitos, a família teve que fazer cota. Eu sou pastor há mais de 25 anos, embora eu tenha um cara de 32. Os invejosos riem de inveja. Oh meu Deus, por que essas pessoas são tão assim? Não sabem o que fazem. Perdoe. Eu te perdoo. Eu sou pastor há mais de 25 anos. Quantas vezes eu e Esther, em velórios, tivemos que estar fazendo cotas para a gente conseguir pagar caixão? De crentes maravilhosos, de pessoas fantásticas, de gente que estava naquele caixão ali, disse: meu Deus, profetizava, testemunho lindo, maravilhoso. Mas por que a pessoa pegou só uma parte do evangelho que interessava a ela e ela esqueceu outra? Eu conheço profetisas Brasil afora, que às vezes não tem o pão para comer na mesa, depende daquelas pessoas que vão lá orar na casa delas para levar rancho. Estou falando alguma coisa que não existe? Assim. Como é que aquele homem de Deus, aquela mulher de Deus, que você chega lá, às vezes o local é chão batido, e Deus se manifesta ali, usa eles com poder e autoridade, falam no seu coração, trazem coisas tremendas, mas você sabe que você precisa sair dali e entregar uma oferta àquela pessoa, porque você sabe que aquela pessoa não tem o recurso. E eles estão: meu filho, graças a Deus eu estou bem, Deus tem cuidado de mim. Mas estão vivendo em estado de miséria. É uma condição de miséria. Que evangelho é esse? Que eu tenho riqueza plena do espiritual e eu me abstenho, ou eu não tenho acesso do pleno. Eu preciso que agora você desperte a sua mente, a sua inteligência, o seu culto racional a Deus, para você entender a dimensão de prosperidade que Deus quer nos levar nessa igreja. Há uma dimensão sobrenatural de como você pode entrar na provisão em uma vida de bênção e de paz financeira. Porque quem não tem recursos financeiros sofre. Eu falei essa manhã, os hospitais públicos dessa cidade estão um caos. Médicos que não recebem, técnicos que não recebem. Quem precisa de atendimento público aqui sabe do que eu estou falando. Pessoas morrendo na fila. Pessoas que precisam de um atendimento de urgência, chega lá sangrando, passa 4, 5 horas para serem atendidos. Entra num processo do CISREG para uma cirurgia, passa 1 ano, 2 anos, a pessoa morre. E o governo bota notícias na cidade que a cidade está crescendo, está abençoada, está isso, está aquilo outro. Você diz, se você não sabe o que está acontecendo, você até acredita: puxa, que legal.
Eu vi um comercial aí na época daquela seca que estava no passado, final do ano. Eu não sei se foi a prefeitura ou o governo que disse, falando, fizemos isso, fizemos na escassez, na seca, na maior seca que houve no Amazonas, o governo levantou 30 toneladas de alimentos. Eu assistindo disse, pois é, lá na minha igreja, só lá o meu povo levantou 40 toneladas. Você sabe o que é uma máquina administrativa levantar 30 toneladas e uma igreja desse tamanho, que não é uma máquina, levantar 40 toneladas é uma vergonha para quem está gerindo o Estado? O tamanho da riqueza e sermos a quinta capital mais rica dessa nação, é uma vergonha. É uma vergonha. Lamentável o governo que está aí. Lamentável. Agora, voltando aqui, Deus fez com que o povo saísse de lá com dinheiro, com riquezas e com saúde. Diga, riquezas e saúde. Aí eles saem, estão no deserto, estão com bufunfa no bolso, tão saudáveis, tão fortes. E aí em Deuteronômio 6:10, Deus diz assim, agora eu vou levar vocês para uma terra que mana leite e mel. Como eu disse no início, seja uma terra maravilhosa. Vocês estão saindo do Egito, vocês vão para um lugar que a terra vai ser de vocês. Eu vou dar a escritura da terra para vocês. E nessa terra vai manar leite e mel, diga amém. Aí Deuteronômio 6:10, vamos lá para você entender onde nós vamos chegar hoje na transferência de riqueza, aquilo que Deus quer fazer para nós. Havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra que, sob juramento, prometeu a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, diga amém. Diga, pai Abraão. Abraão, Isaque e Jacó te daria grandes e boas, o quê? Cidades que tu não edificastes. Próximo versículo. E o quê? Casas faveladas, de tudo que é favela. Casas, leia a igreja do avivamento. Casas cheias de tudo que é bom. Casa cheia. Só quem já abriu uma geladeira assim farta, cheia de litro d'água, sabe o que eu estou falando. É porque a gente bota litro, que aí bota litro colorido, né? Pra se abrir. Casas cheias. Olha a promessa de Deus para o povo. Eu preciso que você caminhe comigo, porque esse ano é um ano de transferência de riquezas para o povo de Deus. Mas se você não tiver conteúdo dentro de você da fé, você não vai ver o agir de Deus na sua escassez. Se você tiver uma mente de escravo, você vai achar que a ruína que você vive é bênção de Deus. Quando você chega com um filho acidentado num pronto-socorro, criança muito mal, com febre, com gripe, com dengue, como o estado está aí, o Brasil empestado de dengue, e um pouquinho só de vacina. Você não quer saber, a tua criança está ali morrendo nos teus braços. Se você pudesse, aonde seu filho está? Na melhor clínica, no melhor hospital dessa cidade. E se chegasse lá, tivesse muita gente, você ainda ia fazer o barraco e eles iam te entender. Então não venha me dizer que escassez é bênção de Deus. Não venha me dizer que quando um pai ou uma mãe não tem comida para dar para aquele filho ali, que ela pode olhar e dizer, oh Deus, obrigado porque tu é uma bênção, essa é a tua vontade. Só quem é pai e mãe aqui sabe o que é um filho chorar por comida, ou quem viveu isso aqui, sabe quão desafiante é. Agora eu vou te dizer uma coisa, imagina que você tivesse um pai, e você tem 3, 4, 5 irmãos, está sendo cuidado só pela sua mãe, e você descobrisse que seu pai é um homem muito rico, e você tivesse lá dentro de uma favela, lá dentro de um matagal,
comendo o que sobrasse dos outros, ou o que desse, e você soubesse que o seu pai é rico, e você está naquela miséria, o que você ia pensar daquele pai? Me diga, diz igreja, participa aqui comigo. Não prestava. Covarde, maldito, os filhos iam amaldiçoá-lo, porque na hora que a fome, a escassez, o frio, o calor bate, isso perturba a alma. Então não me venha contar que escassez é bênção de Deus. Não é, é maldição da lei. Deus disse: vocês vão sair do Egito, vocês vão morar em casas boas. Bota o texto de volta. Vocês vão morar em casas cheias de tudo que é bom, casas que vocês nem encheram, nem colocaram tanto eletrodoméstico, tantos produtos que uma casa boa tem. Me diz, numa cidade quente naturalmente como essa, nós estamos debaixo da linha do Equador, quente que, meu Deus do céu. Hoje a pastora Francinete disse: meu Deus, eu fui para São Paulo, um calor terrível aqui, chego lá, calor também. A gente foge do calor quando chega nessas outras cidades que dá frio, está quente. Me diz que você dorme bem quando você não tem um recurso para pagar um ar-condicionado por causa da conta, e aí você fica com aquele ventilador. Menino, cuida. Me diz que isso é bênção. Meu Deus é o Pai de tudo. E aí você acorda 3 da manhã para tomar banho. Nem vou perguntar quem já fez isso assim. Meu Deus, estava tão quente que eu acordei 3 da manhã para tomar banho. Ó, tem gente aqui que já riu e já disse assim, dá vergonha. Tem gente que não veio para o culto da manhã e culto da tarde, porque não conseguiu sair da sua casa, porque nem botando aquelas botas de saco 7 léguas. Você já viu? Mora numa rua tão cheia de buracos, por causa do descaso público. E aí me diz que você queria vir para o culto, queria ir trabalhar e não consegue, porque você pode cair numa vala. Eu quero despertar a igreja para entender a mentira do diabo, que colocou do povo de Deus nesta nação, falando que Deus é dono de ouro e da prata, de acordo com Ageu 2:8. Mas então ele é um Deus que esqueceu do seu povo, é um Deus ruim, um pai mau. Por que temos tanta escassez? Eu duvido se algumas pessoas que vieram aqui chorando, ou você não teve coragem, ou você que está aí online, se você está numa crise, num aperreio financeiro violento, não sabe como fazer, o que vai fazer, se você tem paz. Quantas pessoas não conseguem dormir bem quando tem contas para pagar e não sabem como pagar? Quantas pessoas estão endividadas, tão cheias de crise financeira, embora orem, elas não sabem o que fazer, elas clamam a Deus. Nós nessa série, nós vamos trazer o que a palavra verdadeira diz, porque Satanás sabe que a chave da prosperidade de um povo está na palavra. Mas pregar sobre finanças é um desafio para nós pastores, porque todas as vezes que nós vamos pregar sobre finanças, as pessoas já fecham a cara. Lá vem pastor, já quer me roubar. Você pensa que a gente não vê isso? Leitura corporal, cara. Dá um close aqui. Eu quero que fale do amor de Deus. A gente fala do amor de Deus aqui? Eu quero que fale do Espírito Santo. A gente fala do Espírito Santo? Eu preciso de ser curado. A gente ministra a cura divina aqui? A gente ganha vidas aqui? Essa igreja ajuda o pobre, os necessitados. Essa igreja faz evangelismo. Mas quando vai falar de finanças, isso é um desafio para nós pastores, porque as pessoas sempre nos julgam e acham que a gente quer roubar o dinheiro das pessoas. Eu vi um testemunho de um pastor essa semana, que ele disse que ele estava pregando sobre cura divina, e começaram sobre finanças, prosperidade divina, e começaram na cidade a falar muito mal dele. O pastor que só fala de riqueza, quer roubar, aquelas coisas todas. E
ele ficou tão abatido com aquilo, porque ninguém quer seu nome jogado na mídia, em qualquer lugar, te chamando de ladrão e acusando muito isso. E aí ele parou de falar, começou a ter paz, alguns membros da igreja voltaram e tal, e ele se calou por 1 ano. E depois de 1 ano, ele estava num processo de oração. Ele estava orando. E Deus disse para ele: fulano, e Deus fala com o seu povo. Ele disse assim: se seu povo você descobrisse, escuta isso aí, Felipe, se você descobrisse que o povo na igreja percebesse que está um nível de tanta gente doente na igreja, o que você pregaria? Cura divina, amém, igreja? Amém. Ele disse: cura divina, Senhor. Meu servo, se você soubesse que na sua igreja está tendo muita contenda, muita briga, muito disse-me-disse no meio da membresia, o que você pregaria? Sobre amor, sobre perdão, sobre relacionamentos, amém? Deus disse para ele: se você soubesse que aquelas pessoas estavam dentro da igreja, mas estavam perdidas, estavam mundanizadas, o que você pregaria? Ele disse: Senhor, eu faria campanhas maiores de evangelismo para alcançar os perdidos dentro da igreja. E Deus disse para ele: por que é que você, com uma igreja cheia de pessoas, vivendo na escassez financeira, e você não prega sobre prosperidade bíblica? Eu nem vou dizer, levante seu braço, quem está aqui em escassez financeira, ou tem algum desafio grande financeiro, que a gente passaria vergonha, eu tenho certeza. Mas eu quero perguntar, com muita humildade, essa igreja, eu devo pregar sobre isso? Sim ou não? Sim, amados. Porque este é um dos maiores gargalos, um dos maiores desafios da igreja de Cristo, são os desafios financeiros. Porque sem finanças a igreja não avança, sem finanças o avivamento não consegue se estabelecer. Até para ter avivamento tem que ter provisão no ministério, na casa de Deus, para que o avivamento possa expandir. Deus quer te prosperar, Deus quer abençoar a sua família, Deus quer que você tenha recursos, Deus quer que seus filhos sejam abençoados. Deus disse: a geração do justo será uma geração poderosa na terra. Mas aí você vê seus filhos estudando em escolas que não tem aula. Como seus filhos vão prosperar, ser os melhores dessa sociedade, se a educação que eles estão recebendo, ela não é educação de primeira? Como terão acesso às melhores universidades, se precisa de dinheiro? Se você não consegue pagar uma escola privada, e aí às vezes a escola do seu bairro é uma escola que está tomada ou pelo tráfico, ou pelas drogas, ou pelas ideologias. É ou não é verdade? Eu oro para que Deus abra portas em escolas privadas para os seus filhos. Quem aqui tem seus filhos que precisam de bolsas de estudo, escola privada, faz assim, Senhor. Deus vai abrir portas para você. Deus vai abrir portas de oportunidade para seus filhos terem acesso à educação de qualidade. Que o Senhor te abençoe. A minha família, nós não tínhamos tantos recursos para que a minha mãe pagasse escolas privadas, mas a vida inteira eu estudei escolas privadas. Só a universidade que eu fui para a federal. Porque Deus sempre provia. A minha mãe era uma mulher que ela tinha fé e ela tinha visão. Por isso que quando você se conforma, vai aqui, é aqui mesmo, é o que Deus deu, acabou. Se não é aqui, vai ser por aqui, por agora. Mas Deus vai abrir uma porta, porque há uma promessa que a nossa geração gerará geração poderosa na terra. Você pode aplaudir ao Senhor?
Deuteronômio 8:7 diz assim: eu quero caminhar com você, para você entender aonde o Senhor quer levar você nesse ano de 2024. Está tendo muitas declarações que esse ano será péssimo financeiramente, lá fora para o mundo, porque para o povo de Deus há um decreto, vai ter transferência de riqueza e o povo dele vai ter provisão. Agora, para isso acontecer, você tem que estar com a fé ligada, você tem que estar sintonizado com as coisas de Deus, senão a bênção passa e você perde. Olha só o que Deuteronômio ele diz assim, Deuteronômio 8:7, ele diz assim: porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa terra, eles conduzindo ainda os hebreus, ele diz assim: olha, vocês estão indo para uma terra, tá? Terra de ribeiros de águas, de fontes, de mananciais profundos, que saem dos vales e das montanhas. Versículo 8, terra de trigo e cevada, de vides, figueiras, romeiras, terra de oliveiras, terra de azeite e mel, terra que comerás o pão sem escassez. Opa, isso é uma promessa da aliança abraâmica. Veja bem que nós fazemos parte da aliança abraâmica também, você vai ver. Mas Deus diz que a aliança do Novo Testamento, ela é baseada em superiores promessas, porque as pessoas que não conhecem a Bíblia, elas dizem: ah, pastor, isso aqui é promessa lá do Antigo Testamento. Vou dizer, Antigo Testamento, Novo Testamento. Quero perguntar a vocês, quem é que deixa testamento? Quem é que deixa um testamento para sua família? Pai rico, mãe rica. Pobre deixa a dívida, e não pouca. Então eu quero te dizer que o nosso Deus, Ele deixou testamentos para nós lermos. Agora o inventário, que as pessoas ficam inventando um monte de coisa, não tomam posse da sua vida, porque tem um Satanás, e você vai descobrir nessa série, que miséria não é uma condição social, é uma entidade demoníaca enviada do inferno para destruir a tua e a minha vida. E vou te mostrar que a palavra fala sobre isso. E Deus disse: vocês estão indo para uma terra que é bênção, e aí Ele vai dizer, essa terra que emana tudo, volta o texto, aí pode ir para o versículo 10 digo, pula para o versículo 10. Comerás e te fartarás e louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. 11, guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos. Você tem que cumprir os mandamentos de Deus para que a bênção esteja sobre você. Não cumprindo os seus mandamentos, juízos, seus estatutos que hoje te ordenam. Próximo, para não suceder que depois de teres comido e estiveres o quê? Deus não é Deus de escassez. Comido e estiveres farto, depois de haveres o quê? Edificado o quê, gente? Boas favelas, bons barracos. Quem é que está falando isso aqui para o seu povo? Deus. Ah, é, né? Depois de teres comido, tiver farto, ok, vai ter comida. Depois de ter construído casas boas. Você não vai construir para os outros só, você não vai ser pedreiro só para construir para os outros, não. Deus está dizendo, você vai construir e você vai morar. Ou você vai ser o que vai pagar ali, vai ter o recurso, o cara que vai construir para você. Charles, o que vai construir, que ele é construtor. Você só vai, cadê a chave? Está aqui, vai ter provisão. Vai ter provisão. Nós vimos o testemunho daquele levita aqui, o Everton, que o dono da casa lá, que ele era inquilino há mais de 10 anos, disse: eu não quero mais vocês, ele não gostava de crente. Vão embora, daqui a X dias vocês têm que passar aí. Ficou desesperado, era aniversário deles lá, poxa, ele tinha acabado de reformar a casa lá, estava tudo bonito. E o dono da casa disse: pode sair, pago a multa, o que for, mas saem que eu quero a casa. Ele com 4 filhos, orou, chorou a Deus, disse: Deus, eu gosto tanto dessa casa, mas eu tenho que sair. Já fui humilhado, e eles foram muito humilhados naquele condomínio. Mas Deus moveu pessoas. E naquela semana mesmo, alguém foi até lá
e disse: tem aqui a casa para você, vai ser dessa maneira, vai ser assim, vai ser assado. Em menos de 15 dias ele entrou na casa própria dele, debaixo de bênção e de provisão. Você pode aplaudir ao Senhor? Você sabe o que você é ser despejado, e naqueles mesmos dias, em menos de 5 dias, Deus botar a chave da sua casa própria na sua mão? Isso é bênção sobrenatural. Aí o texto aqui, volta o texto aqui, ele diz assim: quando você tiver comido, depois de haver edificado casas boas, eu quero que você entenda isso, boas casas, e morado nelas, versículo 13, vai lá para o 13, depois de se, olha só, acompanha o ensino aqui, depois de se o quê? Multiplicarem os teus gados e os teus rebanhos. Isso aqui eram comunidades rurais, ok? Tinham fazendas, eles iam ter fazendas. E depois, e se o quê? E depois de aumentar o quê? Prata em qualquer lugar do mundo. O que é prata? La plata, dinheiro, din-din, faz-me rir, cash. Deus está dizendo para eles: vocês vão multiplicar as fazendas de vocês, né? As fontes de renda, e aumentar o teu dinheiro e o teu ouro. E que mais, gente? Deus tirou eles de uma condição de escravidão e disse: ser abundante. Se Deus tinha para eles um Novo Testamento, o livro de Hebreus diz: ei, a promessa para os crentes do Novo Testamento é superior a isso aí. Por isso que Satanás quer cegar você, para você não entrar na dimensão que ele tem. E eu vou te dizer mais ainda o que Deus tem para você. E ele vai dizer no texto, guarda para não esquecer, ser abundante tudo quanto tens. Diga: ser abundante tudo quanto tens. Você tem um carro? Não tenho. Tenho um, vai ser abundante, vai vir outro. Sua casa tem 2 quartos, ser abundante. Você tem 5 pessoas, 2 quartos dá para 5 pessoas? Não. Ainda mais se você tem filhos adolescentes. Ser abundante tudo quanto tens. Diga: abundância. Você tem que abrir sua mente para entender o que Deus quer, porque se você entender que Deus quer que você prospere nessa terra, você tem que crer que Ele quer e que Ele tem. Porque se você diz: não creio não, olha, eu tendo meu trabalhinho, meu empreguinho, meu carrinho. Você já viu de tudo? Pessoa miserável, tudo é dinheirinho, tudo é não diminutivo, dinheirinho, carrinho, barraquinho, casinha, piscininha. Não, piscina não entra nesse. Você vai mudar essa linguagem. Vai parar de dizer: meu dinheiro não dá para nada. O diabo diz: é isso mesmo. Diz de novo, meu servo, meu dinheiro não dá para nada. Você está confessando coisas que não deveriam. E aí a Bíblia diz em Gálatas, no Novo Testamento, Gálatas 3:29, diz assim: e se sois, na versão Ara, e se sois de Cristo. Quem é de Cristo aqui? Diga amém. Quem é de Cristo que levante o braço? Eu sou. Vigia. Teve gente que já estava, ainda mais que hoje eu estou de vermelho, mas eu estou do branco da paz de Cristo. E diz: se sois de Cristo, também sois o quê? Descendentes de Abraão e quê? Herdeiros segundo a promessa. Você é herdeiro de Deus, herdeiro na fé. Você pode aplaudir. Então há uma abundante provisão que tem que vir para a sua vida, em nome de Jesus. Você recebe. Este é o ano de favor, e é este o ano que muita transferência de riquezas vão acontecer sobre a sua vida, sobre sua família, sobre sua empresa. Bênçãos virão sobre nós. Você pode dizer: eu creio, eu recebo, e aplaudir ao Senhor. Agora, lá em 3 João, capítulo 1, versículo 2, você vai ver a vontade do Espírito de Deus para a sua vida.
Ele diz assim: amado, acima de todas as coisas. Ei, gente, acima. Ei, gente, ei, pessoal, presta atenção. Ei, olha só, acima de tudo, presta atenção. O Espírito Santo diz assim: eu faço votos por tua prosperidade e saúde. Odilon, prosperidade e saúde. Tu precisas de saúde e de prosperidade, como todos nós aqui. Porque você pode ter prosperidade, mas se você adoece, tá mal o negócio. Sim ou não? Você não pode pagar ninguém para ficar doente na cama por você. Steve Jobs, o cara lá, o idealizador da Apple, celular, tudo que tem Apple, um multimilionário, todo o dinheiro do mundo, morreu com câncer, acho que no fígado. E nos últimos dias de vida dele, ele disse: eu descobri uma coisa tarde. O cara que vivia só para trabalhar, ele era muito pobre, ele só tinha dinheiro. Disse: descobri que com todo o dinheiro do mundo, eu não podia pagar uma pessoa para ficar doente por mim na cama. E morreu. Não completou seus dias, morreu precoce, prematuro. O Espírito Santo diz: eu faço votos para que você seja próspero, para que você tenha saúde. Diga para a pessoa ao seu lado: prosperidade e saúde. Prosperidade e saúde. Prosperidade e saúde. Porque se você tiver saúde, mas não tiver prosperidade, se você tiver saúde, mas não tiver prosperidade, está em falta. Aliás, um grande pregador disse assim: se você não tem liberdade financeira, então você não tem liberdade. A Bíblia diz no livro de Oséias: o meu povo perece porque falta conhecimento. Talvez esse é o ano, estou falando Shemitah, nós já temos mais 6 anos, é que você vai construir coisas em cima da palavra, e que você vai ter que fazer, você tem que entender quem é o Deus que você serve. Aqui não servimos o Deus jesuíta, do espírito de pobreza, miséria e ruína, que os sacerdotes jesuítas, que eram o quê? Você lembra dos sacerdotes jesuítas? Eles são franciscanos. Você vai já lembrar quem são os franciscanos. Eles usam aquela bata marrom, uma corda de amarrar aqui, o cinto, uma sandália de couro velha, e eles falam em nome de Deus. Lamentavelmente, o Brasil, quando foi descoberto, veio um bando de jesuíta com essa doutrina que nem o Vaticano aceitou e nem aceita até hoje. Mas por questões políticas internas, eclesiásticas, da Igreja Católica Romana, eles foram aceitos como um grupo porque eles pregavam a doutrina da escassez e da falta. E esses abençoados vieram para o Brasil e jorraram na nação essa doutrina. E o Brasil, um país de terceiro mundo, absorveu a doutrina da escassez, de que você viver em escassez e miséria ruína é bênção de Deus, é mentira do inferno. Escassez é maldição da lei. Diga: maldição da lei. E o que é a maldição da lei? Ela está lá no livro de Deuteronômio, capítulo 28. Ela se subdivide em 3 fatos. O que é maldição? A maldição está resumida, você pode ler na sua casa. Ela se subdivide de 3 formas. Maldição da lei. Número 1, morte eterna. Diga: morte eterna. A maldição da lei, quem não tem a Cristo, quem não tem Deus no seu coração, ele está fadado a morrer eternamente. Isso é da maldição da lei. Outra coisa, doenças. Você está sujeito a todo tipo de doença, de enfermidade, faz parte da maldição da lei. Por isso que a Bíblia diz: Cristo, vamos ver, Gálatas 3:13, coloca na tela. Gálatas 3:13 diz: Cristo nos redimiu, nos resgatou.
O que é resgatar? Você está morrendo afogado. Não, você não. É sua mulher. Não, sua mulher não. Você mesmo. Quer desejar para ela, fica para você. Então, você está morrendo afogado, se batendo. E aí, alguém chama um salva-vidas. E o salva-vidas faz o quê? Te salva, ele te resgata. Não, eu estava morrendo, o cara veio lá, me resgatou. Isso é resgate. Você estava afundando, você foi resgatado. Quem é que te resgatou da maldição? 3 aspectos: morte eterna, doenças. Ele te resgatou das doenças. A gente não tem que morrer comido por bichos. Diga amém. Pode aqui, muitas pessoas, entes queridos, morreram enfermos, mas tem milhares de pessoas que elas não morrem, elas dormem. Elas são chamadas. A morte por enfermidades. A enfermidade, ela está no planeta porque nós vivemos num planeta mau. Mas diz, Cristo foi lá, te resgatou da maldição da doença, da maldição da morte eterna e da maldição da escassez financeira. E as chuvas de bênção estão caindo sobre nós. Tome posse. Está ouvindo a chuva cair? Toma posse. Então, 3 maldições. A maldição da lei se resumia: morte eterna, doenças e escassez financeira. O texto diz: Cristo nos redimiu, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Ele se tornou maldito no nosso lugar. Por isso que é a nossa briga. Quando ele diz, o Espírito Santo diz ali, que acabamos de ler em 2 João, em 1 João, 3 João 1, que ele diz que eu faço votos pela tua prosperidade e saúde. Está falando de bênçãos. Então diz assim como é próspera a tua alma. A alma é a sede das nossas emoções, a nossa cognição, a nossa inteligência. Se a sua mente não estiver restaurada com o que a Bíblia diz, do que é a prosperidade que você precisa ter, se sua alma não for próspera nisso, você nunca vai entender, você vai andar por aí achando que o câncer que a sua família está tendo, enfrentando, é uma bênção de Deus, e não é. Você vai viver escassez financeira, pode estar sofrendo na fila de um hospital, lá, sem saber se qualquer dia do mundo vai ser atendido, e dizer: Deus, isso é tua bênção. Isso não é bênção. E se você está com raiva de mim, eu quero lhe dizer que você está com um espírito ruim aí. Pronto, falei. Porque você tem conteúdo, tem doutrina, tem ensino na sua cabeça franciscana. Veja de onde você veio. Quem dera. Hoje eu estava falando com uma pessoa. Os jesuítas invadiram o Nordeste. Nós temos muitos nordestinos aqui. E lamentavelmente, Peninha, você está aprendendo os princípios de Deus? Você é um viajado? Quem é viajado aqui sabe fazer diferença. Quando você vai para o Nordeste do Brasil e vai ao Sul do Brasil. Diferenças grotescas. Né, Tony? Diferença. Porra, meu Deus, que país. Aí quando você vai estudar a história da igreja e dos povos, quem colonizou determina a bandeira. Por exemplo, quem aqui já foi em Portugal? Anderson, joia, tudo bem, vai de Charles. Quando você chega em Portugal, quem vai a primeira vez em Portugal, qual a sensação que você tem? Eu queria... Quando você chega em Portugal, você tem uma sensação horrorosa. Quer dizer, legal.
Você vai para lugares em Portugal que você diz assim: gente, o Brasil veio daqui. É ou não é verdade? O Brasil, gente, está aqui. Você retrata coisas que estão em Portugal, são literalmente daquele país, mas que é Ctrl+C, Ctrl+V, um monte de coisa aqui, certo? Você vai na Inglaterra, e você vai em países que foram colonizados pela Inglaterra, Ctrl+C, Ctrl+V. Quem coloniza, sela e bota suas raízes. Quem nos colonizou, teologicamente, foram franciscanos, que trouxeram a doutrina franciscana de pacto, de pobreza, de miséria e de ruína, e ensinaram o Brasil afora. Sul do Brasil teve um livramento. Os luteranos entraram, e os luteranos, eles não eram franciscanos, eles eram oriundos da reforma protestante, onde houve o avivamento financeiro, quando o feudalismo era governado pela igreja. Aí eu estou falando de história, eu estou entrando em história, eu estou entrando na história do cristianismo. Por isso que é muito importante você saber coisas que às vezes você não sabe nada e fica repetindo um monte de coisa que as pessoas do mundo não sabem. Mas quando o feudalismo que dominava a Europa e que a igreja católica governava tudo, Deus traz um avivamento protestante, e dentro do avivamento protestante nasce o capitalismo, porque sai da mão dos senhores feudais, e o comércio sai daquela, quebra tudo aquilo, e eles entram e eles começam a receber a bênção de Deus por causa do avivamento, da reforma protestante, e eles começam a entender o que a palavra de Deus diz, Daniel, que Ele vai prosperar de enfiar as obras das nossas mãos, que Ele iria abençoar o seu trabalho, o fruto do seu suor, tudo que estava designado, que antes dentro do Senhor, os senhores feudais detinham só para eles. Capitalismo nasce da reforma protestante dentro do feudalismo. Ai, o que você está falando? Um monte de negócio. Meu povo perece porque falta o quê? E eu estou te trazendo conhecimento. Porque se você tiver conhecimento, você vai entender quem te enganou. O atual Papa, que está fazendo tantas atrocidades, nem os católicos estão aguentando esse Papa que aí está. Você está acompanhando o que está acontecendo? Se não está, você está fora da casinha mais do que tudo. Porque o Papa Francisco é franciscano. Em Argentina, ele trabalhava lá nas favelas da Argentina, com aquele povo todo. Quando ele foi para o Vaticano disse: olha, sua doutrinazinha de pobreza e miséria é lá, porque aqui tu tem que viver como um príncipe. Ele ensaiou, não deu certo. Ele teve que, porque Roma, quando você vai estudar a história da igreja, do cristianismo, você descobre que nem a igreja romana aceitou essa doutrina franciscana. Eles respeitaram por questões políticas e muita quebra. Então, vocês querem, então vão, vocês querem ser pobres? Queremos, então vão, se lasquem vocês. É assim. Vai ler. E aí a gente recebe isso. O que aconteceu com o sul do Brasil? Colonizado por luteranos, crentes protestantes que vieram e disseram: aqui nós vamos plantar, nós vamos colher, Deus vai abençoar as obras das nossas mãos, nós vamos fazer essa terra próspera, vamos fazer essa terra bendita. Quando você chega no sul, você vislumbra as maravilhas que Deus fez. Vai em alguns lugares do Nordeste e você chora, porque eles estão presos a idolatrias profundas, a adoração de demônios, a adoração de ídolos. Apóstolo, isso tem a ver com a minha prosperidade, com a minha riqueza. Eu quero te mostrar um texto, que se você entender que o Deus que você serve, Ageu 2:8, vamos ler o que o texto de Ageu 2:8 diz. Ele vai dizer, Deus fala: meu é o ouro, minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. Vamos ler juntos? Minha é... Porque, Senhor, Deus está dizendo: ei, o ouro é meu, a prata é minha. Por isso que eu disse ainda agora, se você está morando, está passando fome, sabe que o seu pai é rico, e ele não te deu, qual o sentimento que você tem?
abandono, desrespeito, cara ingrato, porque fez isso comigo. O teu Deus, ele é dono do ouro e da prata, não é o diabo. E sabe o que ele diz? Diz o Senhor dos exércitos. Porque Senhor dos exércitos? Porque ele vai para a briga. O ouro é meu, a prata é minha. Quem está falando é o que manda em tudo aqui, o Senhor dos exércitos. Você pode aplaudir a ele? Aí esse Deus, dono do ouro e da prata, diz, Deuteronômio 8:18. Deuteronômio 8:18, ele vai te dizer assim: é o Senhor teu Deus é que te dá. Ele diz: antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá. Dá o quê? Força para quê? Então você vai parar nessa palavra força, olhe para ela, deixa ela entrar no teu espírito. Mais do que está na tua mente, Deus te dá força. Essa palavra força, no hebraico, está falando de ideia, habilidade, inteligência. Ela envolve tudo isso dessa palavra força. Deus te dá ideias, te dá habilidade, capacidade para quê? Para o que, igreja? Volta o texto então, que as pessoas não estão entendendo. Volta o texto, vamos lá. A gente está fazendo aqui uma reeducação financeira bíblica, porque esse ano Deus quer quebrar as cadeias de escassez na vida do seu povo. Você pode aplaudir ao Senhor? Ele que te dá força, para quê? Habilidades, ideias. Ele vai te dar estratégias, Ele vai te dar direção, porque se você tiver provisão, você vai colocar seus filhos em boa escola. Se você tiver condições, você vai ter um plano de saúde bom. É ou não é verdade? Se você tiver finanças, você vai fazer projeções para poder viajar, sair, comprar uma casa melhor. Amém? Ajudar seus filhos. Quem aqui tem filhos adultos? Faz assim. Tem filho adulto? Se você pudesse ajudar mais o seu filho adulto, você ajudaria? Sim ou não? Talvez você é um homem próspero, uma mulher próspera. Você prosperou muito, mas o seu filho adulto ainda não desatou como você desatou. Talvez ela não teve a mesma habilidade, a mesma capacidade, e você olha para aquele abençoado que se ele tivesse te ouvido, dava melhor. Mas aí ele precisa de uma ajuda. Você ajuda? Ajuda? Você ajuda? Ajuda. Eu já vi pais que chegam com rancho na casa de filhos adultos. Está aí, trouxe o rancho para o teu filho não passar fome. Foi só para o filho, só foi para o neto que ele trouxe? Às vezes até com raiva, porque você não me ouviu. Mas ele traz provisão. A Bíblia diz: se vocês são pais e são maus, Deus acaba com a gente. Vocês são pais e são maus e sabem dar coisas boas para os filhos de vocês, imagina eu que sou Deus. Eu vou dar o meu espírito para todos aqueles que pedem de mim. Deuteronômio 15:4. Você tem a opção de escolher se você vai viver na escassez ou na provisão. Marina, você se pintou. É uma opção. Marina é dona do empreendimento Coco Pacu. Uma próspera mulher de Deus, junto com seu marido Jandir. Líderes de células, tementes ao Senhor, amam a Deus. Estão entrando na escola de treinamento. Deuteronômio 15:4, a Bíblia diz, olha o que a Bíblia diz.
menino, não é? Deus diz, falando do ano Shemitah, quando termina uma estação que pode ter sido muito ruim, aí ele vai dizer, no ano Shemitah, um novo ano que começa, ele diz assim, vocês vão fazer isso, isso e isso, para que no meio de vocês não haja pobres, só se você escolher. Aí o Senhor disse isso porque eu sou rico, abençoado, próspero. Vai conhecer meu currículo, tiozinho. Quando Deus diz, para que entre ti, eu quero que você entre, olhe para essa palavra, gosto dela, deixe ela entrar, não olhe para mim não, eu sei que a minha beleza te atrai, mas eu quero que agora, os invejosos, pelo amor, olhe para o que está escrito. Você sabe que a gente que é muito bonito, as pessoas querem olhar o tempo inteiro, porque o cérebro libera uma dosezinha assim, gostosa, sabe? Olha aí, elas ficam doidas, mas eu entendo, eu controlo isso. Né, meu amor? Minha mulher ali, olha, é meio ciumenta, fica de olho. Hoje ela está armada com a filha dela, pior, é mais galerosa que ela. Volta o texto aí, que você vai escolher, ele diz, para que entre ti não haja pobre, pois o Senhor teu Deus te abençoará abundantemente na terra que te dá por herança para possuires. Tome posse dessa bênção, que a terra que Ele te deu por herança é Manaus, e você não escolhe viver na escassez, você escolhe viver nas bênçãos de Deus. Você pode aplaudir a Ele. Ele diz, pastor Nás, confere o texto, eu coloco diante de vocês a bênção e a maldição. Ele diz, escolhei pois a bênção, para que vocês fiquem. Escolham pois a bênção, fique de pé. Ele diz, eu coloco diante de vocês a bênção e a maldição, escolham pois o que vocês querem. Ele diz, meu irmão, ele diz, para que no meio de vocês não haja, mas eu posso escolher. Quando esse Papa atual foi para lá e ele quis levar, diz, não quero limusine, não quero isso, não quero aquilo. Você acha que o prelado lá dos papas não foram em cima dele? Foram. Quando eu vi essa coisa acontecendo, porque eu sou conhecedor de história do cristianismo, eu sou teólogo, eu sabia, não vai dar certo nunca. Quando você vai no Vaticano, gente, eu já fui no Vaticano várias vezes. Ai, se eu ia ser padre? Não, eu era coroinha. Não, eu sou um coroa. Escreve que eu não consigo ler seus lábios. Estou alegrando as coroas aqui da frente. Você vai no Vaticano, você vai naquelas capelas lá, você entra assim, rapaz, dá até vontade de você roubar tanto ouro. Capelas gigantescas, é Sistina de São Pedro, né? Gente, e você sabe que no Vaticano, no entorno, tem quadrilhas de dezenas e centenas de batedores de carteira, rodeados de ladrões lá. A gente tem que andar lá assim, ó. Quem sabia disso? Só quem vai em Roma sabe. Gangues que são especialistas em roubar turista, né? Que turista, aí passaporte, carteira, é impressionante, gente. Mas o que eu quero te dizer? O Vaticano não aceitou. O Vaticano é um país. O Vaticano é um país, é o menor país do mundo. O Vaticano tem seu próprio banco, sua própria economia. O Vaticano é tão rico, gente. Quando esse Papa do terceiro mundo quis levar essa doutrina que desde o início da história não aceitavam, eles não aceitou. Francisco teve que tirar a batina
marrom catinguenta dele e teve que se vestir como um príncipe para representar o evangelho do reino, que está muito mal representado, por sinal. Nem os milhares de bispos no mundo inteiro estão aceitando a doutrina da ideologia de gênero que o Papa Francisco adotou. E se prepare para a maior colheita de católicos muito sérios que estão vendo o que está acontecendo e eles vão ser seus discípulos. Você pode aplaudir ao Senhor? Ok, deixa eu ler o texto final porque está aqui diante de você. Os céus e a terra eu tomo hoje por testemunha contra ti, que te propus a vida e a bênção e a bênção e maldição, gente. Deus está dizendo, você quer o quê? Eu não quero que no meio de vocês tenha pobre, eu quero que vocês morem em casas boas, mas eu quero que tenha pobre. Então, lasquevu de cacerole para você. Mas se você quiser esse ano romper, gente, nós temos muito ensino errado dentro da nossa cabeça. Você que é academicista, você que estudou aí, né? A cultura academicista, o marxismo cultural ideológico permeia todo o setor educacional do mundo inteiro, e eles ensinam a sermos contra Deus. Eu sei que eu falo, eu sou academicista também. E a minha mente é o tempo inteiro guerreando, porque tanto conteúdo. Nós somos formados dentro das universidades, dentro dos mestrados, dentro dos doutorados da vida. Aí quem faz, quem chega, alcança. As pessoas que chegam nos níveis altos de mestrado, doutorado, pós-doutor, elas estudaram pelo menos 30 anos, no mínimo 30 anos, para você ter um diploma de doutor. E quando elas chegam, a mente tem tudo menos palavra de Deus. Então, aqui nessa igreja tem muitas pessoas cultas. E você pode ter muita ideologia marxista, porque é a dominante nesta geração. Rasga o teu marxismo, porque Marx era um maconheiro que não tinha nem onde morar. Vai estudar a história dessa pessoa. Eu sou pedagogo, os educadores de maior renome dessa nação, eu não quero nem falar. Paulo Freire, Marilena Chauí, uma vergonha do que se ensina nas nossas universidades, nas escolas. Por que o nosso país, a educação do Brasil, é tão desprezada? Por causa da formação que eles colocaram. E agora vem mais 10 anos de educação que está sendo discutido. Os próximos 10 anos de educação, um bando de esquerdistas trabalhando diariamente para a ideologia de gênero nas escolas. E nós vamos ter que vigiar, porque o seu filho pode passar, se ele tem um tempo integral, numa escola integral, ele passa 6, 7, até 8 horas dentro daquela escola. Chega na sua casa, você não vai ter tempo com ele. Lá naquela escola integral, eles vão integral, ou até mesmo nas escolas públicas e particulares, eles estão ensinando tanto conteúdo mundano, tanta ideologia, que os nossos filhos estão chegando podres, contaminados dentro de casa. Nós estamos numa situação muito difícil. Se você tem condições, bote seu filho numa escola privada, mas vou te dizer mais profundo, numa escola privada, de cunho religioso, de princípios de Deus. Porque tem escolas privadas, as melhores escolas privadas dessa cidade, elas estão entupidas de conteúdos contra Deus. Então eu quero te dizer, você pode informar, meu filho está na melhor escola, virou um doutor, mas acabou no inferno. Virou um médico, mas virou um ideólogo de gênero. Então você vai escolher o que você quer para o futuro do seu filho. A Bíblia diz, eu coloco diante de vocês. Deus diz, eu boto o céu e a terra como testemunhos contra vocês, que eu propus vida e morte, bênção e... Aí Deus diz, escolhe tu. É tua escolha. Então eu te desafio, se você está complicado, meu Deus, não entendi isso, vai ter muitas perguntas. Hoje eu ministrei uma parte de manhã, isso eu já estou no outro conteúdo de tarde, e já teve pessoas que disseram, mas e isso e aquilo? Você vai ter muitas dúvidas.
E essas dúvidas eu vou te responder durante esse seminário que vai acontecer especialmente os domingos. Nós vamos esmiuçar. E esse ano, né, já nesse primeiro semestre, eu quero profetizar um desatar financeiro glorioso na sua vida. Porque quando o ensino entrar, Deus disse: o meu povo está perecendo, está morrendo. O povo morre, gente. Eu sou povo de Deus, mas perece porque falta conhecimento. E eu quero te dizer que vai jorrar muito conhecimento de Deus bíblico. Não falte. Venha, anote, fotografe as mensagens. Meu Deus, o que é isso? E você vai ver, quando você jogar fé para dentro de você, que as guerras financeiras vierem, você vai vencer todas elas. Não tem ferrolho, não tem porta, não tem nada que possa deter a prosperidade que Deus quer trazer para você. Levanta tuas mãos nesse instante. Comece a orar pela sua vida financeira. Diga: Deus, eu preciso de um libertar. Eu preciso de uma libertação. Feche os seus olhos e ore e diga: Deus, me ajuda a entender. Eu estou numa igreja que a gente prega a cura divina. Diga: eu já vi pessoas serem curadas aqui no corpo. Eu já vi pessoas aqui receberem milagres impossíveis. Eu já vi aqui nessa igreja pessoas serem salvas. Eu já vi nessa igreja aqui pessoas viverem em paz e harmonia, serem evangelizadas. Agora nós entramos numa dimensão de ver milagres financeiros. Diga: eu quero viver milagres financeiros. Eu quero. Ore você, ore, diga: Deus, o Senhor conhece as minhas guerras, o Senhor sabe as minhas lutas, o Senhor sabe os meus desafios, o Senhor sabe, meu Deus, as questões. Talvez você está aqui, é uma pessoa que você que sustenta a sua família, que sustenta seus pais. Talvez você está aqui, é uma pessoa que depende da ajuda de um, de outro. Muitas vezes você é humilhado, muitas vezes os seus parentes dizem: você entrou para a igreja, desde que você virou um crente, você é o mais pobre, você é o mais miserável. Eu não sei, aqui tem tantas realidades, mas eu quero te dizer: Deus vai quebrar essas portas. O Senhor vai quebrar e vai destruir aquilo que o inimigo colocou, que impedia a tua prosperidade. E Deus vai fazer coisas grandiosas em tua vida neste ano. Pai, eu abençoo cada pessoa em nome de Jesus. Que a tua palavra abra a mente, o espírito. Que essa palavra fervilhe nos corações. Que essa palavra confronte corações. Ora lava xaralabababás. Ora lava xacataralabababás. Suas mãos onde você estiver. Feche os seus olhos e diga: Senhor, eu rejeito toda escassez na minha vida. Diga: eu rejeito a maldição da miséria, da ruína, da pobreza. Eu rejeito a maldição da morte eterna. Eu rejeito a maldição das doenças. Eu escolho a bênção. Eu escolho prosperar nessa cidade. Eu escolho ter provisão dos céus. Eu tomo posse. Comece a orar. Ative sua fé agora. Comece a profetizar. Declare que esse ano vai ser um ano diferente, um dos melhores anos da sua vida. Comece você a orar. Ore por você. Eu não sei tua necessidade. Esquece quem está do teu lado e ore e diga: Deus, eu creio. Abra a boca e profetize. Eu creio que esse ano o Senhor vai me livrar dessas dívidas. Esse ano eu vou entrar na minha casa própria. Esse ano, meu Deus, eu vou ter o meu carro, um automóvel, ou eu vou trocar de automóvel. Esse ano o Senhor vai me dar condições. Eu vou ajeitar aquela casa, eu vou ajeitar aquele quarto, eu vou ajeitar a fachada da minha casa. Esse ano, meu Deus, os meus filhos irão para a escola melhor. O Senhor vai abrir uma porta, bolsas de estudos, alguém vai vir financiá-los. Pai, eu creio. Esse ano eu vou entrar naquele mestrado, esse ano eu vou entrar naquele doutorado. Esse ano, meu Deus, eu vou ser admitido nessa multinacional. Eu creio, meu Deus, que o Senhor tem desejo de me abençoar. O Senhor vai me dar coisas boas. Eu creio, porque aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. É glória. Sou milagre.
Ative a sua fé e declare que o Senhor te guarde, que o Senhor te prospere, que essa semana venha um desatar grandioso sobre a tua vida, que essa palavra possa ferver em teu coração e ela produzir frutos, e que você seja uma das pessoas mais prósperas dessa igreja, dessa cidade. Vá na paz do Senhor, porque Ele já tem te abençoado, em nome de Jesus. Vá na paz.